Dando continuidade ao nosso evento, nós convidamos para compor a mesa o almirante de esquadra, senhor Carlos Augusto de Souza, ministro do Superior Tribunal Militar, que coordenará os trabalhos. E eu convido também o palestrante, Dr. Carlos Eduardo Oliveira Dias, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Iremos a seguir a nossa 7ª palestra sobre o tema efetivo significado e sentido da priorização do primeiro grau de jurisdição. Eu passo a palavra ao presidente da mesa. Boa tarde a todos. Acredito que estejamos na última palestra dessa parte do programa de formação continuada 2016 da nossa Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e muito propriamente e com felicidade nós temos a presença do Dr. Carlos Eduardo Oliveira Dias, que vai nos brindar com uma apresentação sobre o efetivo significado e sentido da priorização do primeiro grau de jurisdição. Eu sei que o currículo vitae do palestrante está à mostra, mas eu gostaria de destacar que o Dr. Carlos Eduardo é professor da Escola de Associação de Magistrados da 15ª Região e também professor convidado de diversos cursos de pós-graduação lato sensu, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da Escola Paulista de Direito da Universidade Metodista de Piracicaba e da Escola Superior da Advocacia. Então, sem mais demora e tendo em vista o adiantado da hora, eu passo então a palavra ao Dr. Carlos. Boa tarde a todos. Cumprimento o almirante Carlos Augusto, cumprimento a todos presentes. Quero inicialmente te agradecer este convite honroso que me foi feito pela escola neste curso de formação. E eu já sou professor há 25 anos e com a grata satisfação tenho dado pelo menos uns 15 anos aula em cursos de formação de magistrados, especialmente magistrados do trabalho, que é o meu segmento de atuação, mas também já participei de outros cursos de formação e pela primeira vez estou aqui nesta escola, o que me deixa extremamente desafiado e ao mesmo tempo muito honrado, né, em estabelecer essa interlocução com este segmento especializado da jurisdição. Devo dizer ainda que me sinto multiplamente desafiado, né? Primeiro, que venho aqui, na realidade, em substituição ao ministro Lélio Bentes, que teve um contratempo e me pediu que viesse tratar deste assunto. E é sempre um desafio substituí-lo, porque ele é uma pessoa extremamente competente e qualificada. É um desafio vir falar para um público altamente qualificado e muito distinto da realidade que eu costumo lidar, né? Embora hoje esteja conselheiro do CNJ, sou juiz do trabalho há 22 anos e, embora esteja num plano de jurisdição especializada, como o de vocês, a minha especialização é justamente a que vocês não têm, e a que vocês têm é justamente a que eu não tenho, porque dentre as atribuições da Justiça do Trabalho não está efetivamente a jurisdição penal. O Supremo Tribunal Federal já declinou isso em diversas oportunidades. Lamentavelmente, nós até gostaríamos de ter jurisdição penal, mas até a semana retrasada o ministro Gilmar Mendes nos deu um puxão de orelha público, né, em função dessa nossa ânsia por competência, especificamente em relação à competência penal. E, obviamente, os estritos limites da atuação da Justiça Militar e, sobretudo, por não se confundir com a matéria específica da Justiça do Trabalho, nos fazem aí estar em polos distintos, embora integrantes de um mesmo sistema e mais ainda de um subsistema da jurisdição especializada. O que só denota aí a importância dessa interlocução que nós estamos estabelecendo, né? O terceiro desafio é falar depois de palestras tão interessantes como a do professor Vladimir, da professora Vanice, com temas muito mais interessantes que o meu. O meu tema, eu gosto de falar de muita coisa, mas como estou conselheiro do CNJ, né, me chamam justamente para falar dos temas mais antipáticos, porque efetivamente
o CNJ é um órgão que já nasce com um grau de antipatia natural, sobretudo dentro da magistratura, né? Uma visão que nós estamos tentando modificar, né? E, por fim, o último desafio é manter a atenção de todos, né, depois de uma longa jornada como essa, né? Mas eu vou tentar, inclusive de maneira mais sintética possível, sobretudo, não só pela juntada da hora, mas porque eu tenho um voo para Campinas ainda hoje, e todos conhecem aqui o acesso difícil nesse horário para o aeroporto. Mas eu vou sintetizar a temática relacionada ao que foi colocado, que é a tal da política de priorização do primeiro grau de jurisdição. E aqui eu sou tentado a invocar o poeta e dramaturgo Bertolt Brecht, que diz o seguinte: que tempos são esses em que precisamos defender o óbvio, né? Eu, toda vez que vou falar desse assunto, eu invoco o Brecht, porque parece tão natural que tenha que existir a priorização do primeiro grau de jurisdição, que parece até um contrassenso nós estarmos tratando disso como uma política pública institucional e termos principalmente que explicar o que significa isso, né? Eu tenho dito desde o momento que fui indicado para o CNJ, e já faz um ano que eu estou lá, e tenho, nas minhas andanças aí, conversado com vários juízes, eu sempre ouço deles essa pergunta que vocês propõem neste evento: o que é isso? Dá até para fazer um programa daqueles que passam nas sextas-feiras à noite, né? O que é? De onde vem? O que come, né? O que é a tal da política de priorização do primeiro grau? E como diz o Brecht, poxa, isso é tão óbvio, né? Será que precisava de uma política pública? Precisava. Porque, efetivamente, até então, os olhares não eram destinados ao primeiro grau de jurisdição. E aqui eu estou fazendo um juízo absolutamente genérico, porque eu sei perfeitamente que a Justiça Militar da União ela tem uma característica própria de estruturação. E, efetivamente, talvez nem caibam muitos conceitos que eu vou exprimir aqui, exatamente nos termos que são ajustados à realidade de vocês, que conhecem muito mais do que, obviamente. Eu quero só fazer uma interrupção para cumprimentar o ministro William, né, que não havia visto. Prazer estar aqui, ministro, mais uma vez. E obrigado pelo convite. E, então, é uma realidade, obviamente eu vou traçar alguns elementos relacionados à realidade de vocês, mas já devo antecipar que o foco principal dessa política, no que diz respeito às deficiências que foram identificadas, não estão relacionados, obviamente, à questão da estrutura da Justiça Militar, porque é, como todos sabem, muito peculiar, né? Tem, aliás, alguns problemas mais pontuais na Justiça Militar dos Estados, que, naturalmente, não se comunica especificamente com essa questão em relação à Justiça da União. Bem, essa política, ela foi instituída a partir da Resolução 194 do Conselho Nacional de Justiça, de 2004, e o objetivo é fundamentalmente esse: estruturar e implementar medidas concretas e permanentes para melhorar os serviços prestados na primeira instância dos tribunais brasileiros. Aí eu evoco a citação que eu fiz, né? Poxa, é evidente, a primeira instância é a porta de entrada e, geralmente, a porta de saída da jurisdição. É onde o cidadão busca a jurisdição e é onde ele recebe a prestação jurisdicional, especialmente quando se está diante, por exemplo, de um processo, uma demanda de natureza civil, natureza trabalhista, onde ele busca o tal bem da vida que os processualistas tradicionalmente qualificam, né? Mas o CNJ viu essa necessidade justamente para implementar uma política pública ou uma política pública judiciária, justamente para dar uma eficiência maior a esse sistema de justiça. E qual a razão? De novo, estamos diante de uma obviedade. É o segmento, dentre todos os segmentos, e aí pensando na compartimentalização horizontal e vertical, que tem o maior grau de congestionamento do Poder Judiciário. Naturalmente, é onde se tem uma prestação mais crítica da jurisdição. É daí que vem aquele diagnóstico que já foi feito em várias pesquisas, de que o Poder Judiciário, e aí, repito, estou falando do Poder Judiciário como um todo, porque essa é uma política nacional e vale para todos os segmentos do Poder Judiciário, é um poder caro, lento e difícil de utilizar. É essa visão que a sociedade possui
do Poder Judiciário. Toda vez que nós suscitamos a necessidade de algum tipo de intervenção do Poder Judiciário, efetivamente nós temos como resposta do cidadão isso: olha, demora, é caro, eu não sei, não entendo aquela linguagem hermética dos juristas, né? Eu geralmente falo dos advogados, né? A linguagem dos advogados, que para mim é sempre um motivo de grande incômodo, inconveniência. E o resultado aparece nos levantamentos feitos pelo CNJ. Daí uma das grandes importâncias da criação do Conselho Nacional de Justiça, que foi, pela primeira vez na história, sistematizar esses dados, colhendo as informações fornecidas pelos tribunais, da quantidade de processos recebida, quantidade de processos julgados, da quantidade de processos, em média, que cada juiz produz, inclusive estabelecendo parâmetros objetivos para a criação de novas unidades judiciárias, para a criação de cargos e tantos outros atributos que são sempre tormentosos, especialmente para o administrador. Então, aqui, um panorama geral, e observem que a Justiça Militar não está ali justamente porque não tem os piores focos no contexto global de congestionamento. Nós temos uma taxa histórica de congestionamento de 71,4%. Essa taxa, esses dados, eles são de 2014, porque referem-se ao Justiça em Números de 2015. A nova edição dessa pesquisa sairá daqui a alguns dias e refletirá o resultado do ano de 2015 com o relatório de 2016. Mas não tem muita alteração. Nós temos uma taxa de congestionamento de 71,4%, ou seja, isso significa que 71% dos processos que entraram no Poder Judiciário não foram julgados. E olha um dado interessante que está na linha logo acima. 98,7% é o índice de atendimento à demanda. O que significa esse índice de atendimento à demanda? É a capacidade de julgamento dos magistrados com relação ao que entrou, ou seja, julgamos os juízes brasileiros quase 99 processos dos 100 que entraram naquele ano. Ou seja, estamos praticamente julgando aquilo que recebemos. Em alguns casos, alguns segmentos, isso até é ultrapassado. Porém, nós não conseguimos reduzir significativamente esta taxa de congestionamento, sobretudo por aquele número que está lá em cima, 28.870.663 ações foram ajuizadas no Poder Judiciário brasileiro em 2014. Nós julgamos 28.498.000, ou seja, os 98%, e não conseguimos baixar aquele número ali. Essa taxa, como já dito, é muito maior no primeiro grau. Este gráfico mostra a Justiça Militar da União, né, colocada ali, que tem uma taxa de congestionamento bem baixa, se comparado com o total. Por isso eu salientei que este não é um problema específico da Justiça Militar da União, pelo contrário, é um problema do Judiciário como um todo, mas que a Justiça Militar consegue ficar fora desse paradigma, aliás, só perdendo para a Justiça do Trabalho, salvo engano. Não, para a estadual também, né? E para a eleitoral. Dos segmentos maiores, né, só aí fica quase próximo à Justiça do Trabalho. E tem, claro, um gargalo maior na execução, geralmente um problema significativo. Aqui a série histórica da taxa de congestionamento, né, da Justiça Militar mostra também esta evolução dentro da linha, que é do Poder Judiciário, não é só da Justiça Militar da União. Mostra que realmente nós tentamos baixar o índice de processos que entra, mas não se consegue. Quer dizer, ficamos aí naquela ideia do mito de Sísifo, né, empurrando a pedra para cima e a pedra rolando abaixo e nos atropelando. Então, e aqui sim da Justiça Militar da União. A situação um pouco mais adequada, né, os números estão pequenininhos aqui, mas há uma queda mais ou menos frequente, né, no índice de atendimento à demanda, mas também se tem uma queda aí na taxa de congestionamento da Justiça Militar da União. Esses dados todos são, repito, do relatório Justiça em Números, que expressam numericamente aquilo que acontece em termos de congestionamento do Poder Judiciário. Então, o que acontece? Esse quadro, que, mais uma vez reitero, é um quadro generalizado da Justiça brasileira, foi observado pelo Conselho Nacional de Justiça, que demandou a necessidade de criar uma política pública específica para tratamento dessas questões que pudessem, de alguma maneira, valorizar o trabalho
do primeiro grau. E o que nos estranha é justamente ter demorado tanto para isso ser implementado. Isso começa em setembro de 2013, com a instituição de um grupo de trabalho que faz uma consulta pública, que faz uma audiência pública, e em fevereiro, em maio, a resolução 194 é aprovada. E essa resolução, como dito, é a que institui esta política, que tem um nome muito grande, né? Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição. Em junho de 2014, aprova-se também a resolução 195, que trata das diretrizes orçamentárias, da distribuição de orçamento entre os graus de jurisdição, entre o primeiro e o segundo grau, usando também um critério de proporcionalidade, como vou falar já já. E, por fim, este ano, apenas em abril deste ano, aprova-se no Conselho Nacional de Justiça a Resolução 219, que diz respeito à equalização da força de trabalho, que nós vamos ver é uma das linhas de atuação da política prioritária de atenção ao primeiro grau. Essa resolução ela ficou 2 anos sem aprovação, em função do assoberbamento do Conselho. Ela foi apresentada na mesma época que as anteriores, mas só conseguiu ser aprovada em abril deste ano. E nós estamos exatamente em fase de estudos para a efetiva implantação, que ocorrerá a partir de julho de 2017. Então, esse histórico consolida a ideia que iniciou, vejam só, em 2013, e que só se completou agora em 2016, ainda nessa fase de estruturação da chamada política de atenção prioritária ao primeiro grau. E ela vai ser basada em que termos? A partir do artigo 1º, que institui essa política, é como eu disse, ela procura desenvolver em caráter permanente iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento da qualidade, da celeridade, da eficiência, eficácia e efetividade dos serviços judiciários de primeira instância. Notem que são vários conceitos, alguns repetindo, inclusive, princípios que estão lavrados na Constituição, como o princípio da eficiência, o princípio da efetividade, não é? Associando-se a outros, como o princípio da celeridade, e a ideia fundamental é propiciar meios para que o primeiro grau de jurisdição tenha um trabalho mais bem desenvolvido e mais bem ajustado às necessidades que a sociedade propugna. Bem, como isso se operacionaliza? Como isso funciona? A ideia da política ela é centrada em 9 linhas de atuação. Algumas são nitidamente programáticas e outras, as que eu coloquei ali em vermelho, são aquelas um pouco mais objetivas, um pouco mais concretas. Primeira, alinhamento ao plano estratégico, não é? Isso tem um significado muito importante, porque, obviamente, todos sabem que, desde a criação do Conselho Nacional de Justiça, especificamente a partir da Resolução 76, hoje substituída pela de número 180, os tribunais brasileiros, todos eles, têm que elaborar um planejamento estratégico, o que foi absolutamente importante para que nós pudéssemos ter uma justiça mais racional do ponto de vista da administração dos recursos, da administração das atividades orgânicas e inorgânicas do Poder Judiciário. E, obviamente, a política de primeiro grau tem que estar inserida neste contexto. O tribunal não pode fazer um planejamento estratégico que não leve em conta estas necessidades voltadas ao primeiro grau de jurisdição. A equalização da força de trabalho, que efetivamente redunda na Resolução 219, à qual já me referi, e que basicamente atesta o seguinte: tem que haver uma distribuição de servidores na atividade fim, ou seja, aquelas atividades que efetivamente dão suporte à atividade processual, que seja equivalente ao número de processos novos recebidos no triênio anterior. Essa, efetivamente, eu vou até antecipar um pouquinho, em função da necessidade de nós condensarmos um pouco mais a exposição, essa, efetivamente, é a resolução que mais vai mexer no Poder Judiciário. Não tanto aqui não teremos tanta necessidade, até porque, como eu já disse, não há impactos significativos na organização da Justiça Militar da União, mas na Justiça do Trabalho, por exemplo, serão 15% de servidores que terão que ir do segundo para o primeiro grau de jurisdição. Por quê? Porque há hoje uma desproporção muito grande quando se compara a quantidade de processos recebidos pelo primeiro grau
e a quantidade recebida pelo segundo grau. Agora, isso é uma diretriz permanente. Toda vez que houver uma alteração neste equilíbrio, terá que haver um incremento efetivo dessa força de trabalho. Então, essa segunda linha de atuação, hoje, ela está consubstanciada na resolução 219 a que me referi, e torna obrigatório aos tribunais que, neste início, façam um plano de ação até janeiro do próximo ano e até julho do ano que vem. Implementem essa distribuição de servidores de modo equitativo, voltada fundamentalmente à quantidade de casos novos recebidos em cada grau. E a cada ano isso terá que ser revisto, de maneira a se reposicionarem servidores à medida do necessário. Essa é aquilo que nós chamamos lá internamente no CNJ uma espécie de reforma agrária no serviço público judicial, porque efetivamente se estabelece uma distribuição mais adequada da força de trabalho dentre os órgãos judiciários. A terceira linha mestra é a adequação orçamentária, que visa justamente ter um orçamento adequado às necessidades de cada segmento. Tradicionalmente, né, e não estou falando da Justiça Militar da União, mais uma vez, tradicionalmente há um incremento orçamentário maior do segundo grau e uma deficiência no primeiro grau. Os tribunais investem no segundo grau em detrimento do primeiro. Há muitos casos de tribunais de justiça e tribunais regionais do trabalho em que se troca a frota de carro, mas não se tem papel higiênico para colocar nas varas para atendimento ao público. Por quê? Porque é uma distribuição orçamentária inadequada. Então, a terceira diretriz que está colocada aqui é exatamente a de uma adequação orçamentária, que da mesma forma deverá respeitar a quantidade de demandas em cada segmento. Isso é objeto da Resolução 195 do Conselho, que estabelece regras para atribuição orçamentária de acordo com a movimentação processual do primeiro e do segundo graus de jurisdição. O orçamento é um só do tribunal, mas ele tem que ser distribuído de maneira proporcional à demanda de cada segmento. Isso também foi um ganho substancial que nós tivemos com a edição dessa resolução, justamente para equacionar essas dificuldades a que me referi em termos de disponibilidade orçamentária. Quinto, infraestrutura e tecnologia. Evidente, né? Sobretudo em era de processo eletrônico, todos nós estamos vivenciando aí a necessidade da migração necessária, natural e, diria, indeclinável de sairmos do processo físico para o processo eletrônico. É fundamental que o primeiro grau tenha suporte suficiente em termos de infraestrutura e, sobretudo, de tecnologia, inclusive com substituição de equipamento, com formas mais racionais de exercer a jurisdição do que aqueles que tradicionalmente são relegados ao primeiro grau. Não preciso aqui explicar, sobretudo aos magistrados que atuam no primeiro grau, a dificuldade de se proferir uma sentença num processo eletrônico se eu tiver equipamento inadequado, equipamento que não tenha uma assimilação de velocidade de processamento adequada ao meu trabalho, sem contar os riscos de perda de trabalho, né? Eu faço uma sentença de 15, 20 laudas e, por algum defeito, trava o meu computador e eu perco essa sentença. Isso é quase um convite ao suicídio, né? A depender do tipo de processo que o magistrado está enfrentando, né? Eu já passei por isso, lamentavelmente, né? Proferir uma sentença grande, processo trabalhoso, e por um problema tecnológico perder o trabalho feito, né? Simplesmente comigo acontece assim, a gente não tem sequer ânimo para fazer de novo aquilo, ainda que tudo esteja na nossa cabeça, e provavelmente sai tudo de forma diferente do que faríamos na decisão original. Então é óbvio, isso tem que ter priorização efetiva por parte do tribunal, no sentido de prover o primeiro grau em termos de tecnologia. E a governança colaborativa, que é um quarto item, este fundamental. Aqui eu vou sair um pouquinho do tema específico e vou entrar num tema genérico que a todos assombra, as tais das metas de produtividade que são estabelecidas pelo CNJ. Na verdade, não são estabelecidas pelo CNJ. O CNJ, ele organiza, ele coordena o trabalho de fixação das metas. Mas, por disposição normativa do CNJ, e hoje isso é regulado pela Resolução 221,
tem que haver um debate amplo com todos os envolvidos nesse processo, magistrados de todos os graus de jurisdição, servidores, jurisdicionados, advogados, para que todos ali pensem o judiciário que querem em termos de construção de metas. A resolução 221 é extremamente detalhista ao dizer o que o tribunal tem que fazer nesse processo de construção. E aí sim levar para as reuniões preparatórias que acontecem em maio e setembro, outubro de cada ano, e para o encontro nacional que acontece em novembro. Esse é um ponto importante porque muitos tribunais não dão muita importância a esse processo de elaboração, não agem democraticamente. E aí, quando se tem a aprovação das metas, vem aquela impressão de que as metas são impositivas. E os juízes não se preocupam em cumprir metas. Nós vimos aqui, os juízes julgam mais processos do que receberam. O problema é que eles querem participar desse processo, eles querem discutir quais são as metas necessárias, até porque esse critério de metas quantitativas, a meu ver, é totalmente equivocado. Isso tem que ser mudado. Nós estamos lutando lá dentro para alterar esta lógica, porque hoje o juiz é um produtor de decisões. Ele é avaliado não é pela qualidade da decisão que produz, mas pelo número. Então, se forem 100 sentenças absolutamente inadequadas ou ineptas, se pudessem ser, elas valeriam mais do que uma sentença, num caso tormentoso, que imagino que vocês eventualmente podem se defrontar, né, que demande ali dias e dias de estudo e dedicação quase que total. Né? Então, isso não tem nenhum critério de ponderação, de avaliação. Não se tem critério de ponderação sequer das condições de trabalho que cada um tem, que podem ser diferentes, e não se tem critério, inclusive, distintivo para ações mais complexas e menos complexas. Se eu der uma decisão, eu não vou arriscar dar exemplo do segmento de vocês, porque eu vou errar, né? Mas se eu tiver uma decisão, vamos pegar um caso fora, que aí, se eu errar, ninguém vai ficar olhando com maus olhos. Se eu der uma decisão numa ação de despejo, ou fizer um julgamento absolutamente complicado numa ação de família, isso vai ter o mesmo valor, o mesmo peso em termos de produtividade numérica para fins estatísticos, como é feito hoje no planejamento estratégico do Poder Judiciário. Isso é inadequado. Então, o que é importante? O que está dito aqui, a descentralização e a democratização no planejamento. Então, os juízes têm que ser chamados a debater, a construir o processo de definição dessas estratégias judiciárias, justamente para que possa se fazer algo factível, e aquilo que represente efetivamente o que eles gostam, o que eles pensam e o que é melhor para o Poder Judiciário. As demais são, como dito, de caráter programático, diálogo social e institucional, prevenção e racionalização dos litígios, obviamente na competência da Justiça Militar, isso é sempre um pouco mais diferente, né, difícil, isso é muito mais voltado para a jurisdição civil, trabalhista, ou mais precisamente para a jurisdição não penal, os estudos e pesquisas necessários ao aperfeiçoamento do Poder Judiciário e, por último, aquilo que nós estamos fazendo aqui, né? Na realidade, este evento consagra a última linha de atuação dali, que é a necessidade de um processo de formação continuada de magistrados e também de servidores para que possam ser permanentemente qualificados para o exercício das suas atribuições. Então, essas diretrizes é que norteiam a chamada política de priorização do primeiro grau. Quer dizer, fundamentalmente, o significado dessa política é esse. É nós buscarmos, dentro dessas 9 linhas de atuação, nichos de comportamentos e procedimentos que vão subsidiar a gestão dos tribunais a partir do incremento disso. Né? Como isso funciona no plano concreto? A governança dessa política é incumbida à rede de priorização do primeiro grau. Essa rede é composta por um membro de cada comitê gestor regional. Eu vou mostrar já já como se compõe esse comitê, mas cada tribunal tem que ter um comitê. E esses comitês vão indicar um representante que vai participar da rede de priorização do primeiro grau. Essa rede se reúne pelo menos 2 vezes por ano. Este ano se reuniu em maio e deve se reunir agora em outubro. E também existe no Conselho Nacional de Justiça um Comitê Nacional de Priorização do Primeiro Grau. Eu sou membro deste comitê, dele participam conselheiros, participam os setores técnicos do CNJ, participam as associações de magistrados, a AMB
a AJUF e a ANAMATRA, que são as 3 associações nacionais, têm assento neste comitê, e ali nós estabelecemos as diretrizes gerais de atuação. A rede de priorização do primeiro grau, ela funciona em colaboração com a rede de governança do Poder Judiciário. Essa rede, ela é composta, o ministro Lélio é integrante dela, porque ele é presidente da Comissão de Gestão Estratégica, e ela vai cuidar de todo o planejamento estratégico do Poder Judiciário. Por isso, a necessidade dessa integração que eu disse a vocês, justamente na primeira das linhas de atuação que foi mencionada. Agora, a relação mais importante é essa aqui, a relação da rede com o Comitê Gestor Regional. A previsão para este comitê está aqui no artigo 4º da resolução. Todo tribunal tem que criar um comitê gestor regional da política de priorização do primeiro grau. Por quê? Qual que é a essência, qual que é a ideia deste comitê? É servir de catalisador das demandas oriundas do primeiro grau, e que não são apenas dos juízes. São dos juízes, são dos servidores, são dos advogados, são dos jurisdicionados. O que o primeiro grau precisa naquela localidade, por isso é um comitê local daquele tribunal, para que a sua primeira instância funcione de modo mais adequado. E a ele cabe levar ao Comitê Gestor Nacional e à rede de priorização do primeiro grau essas demandas para que nós possamos racionalizar as práticas. Vou citar um exemplo do que aconteceu recentemente. Esses comitês levaram ao CNJ uma preocupação exatamente na composição que estava ocorrendo. Então, o CNJ analisou essa demanda, fizemos ali umas reuniões preliminares e resolvemos alterar um dispositivo da própria Resolução 794, no sentido de democratizar a constituição desses comitês. Então, a função desses comitês é exatamente essa: atuar como canal de comunicação entre aqueles que atuam no primeiro grau, em qualquer condição, e o Conselho Nacional de Justiça. É importante destacar o seguinte: esse comitê ele não é órgão auxiliar ou dependente da administração, e muito menos um órgão antagônico. Ele é um órgão de colaboração, porque ele vai, como eu disse, catalisar aquilo que é necessário e vai levar, pode ser para a própria administração do tribunal como demanda específica, pode ser, claro, para o CNJ como demanda genérica, né? Nós vamos dizer aqui que tem um membro eleito para participar. Eu sou membro eleito do meu comitê, do meu TRT. Fui eleito antes de ir para o CNJ e continuo lá até hoje. E os colegas me procuram, falam: olha, estamos com um problema assim relacionado à distribuição de servidores, problema assim relacionado à designação de juízes. Eu, na condição de representante eleito, levo a demanda ao comitê, o presidente do tribunal participa, e ali nós discutimos se existe alguma solução possível, dialogada, efetivamente negociada. Claro que, se não é possível, depois a Associação de Magistrados toma a medida que for necessária. Mas este canal acaba funcionando de modo bastante adequado. Por essa razão, vocês podem observar que o artigo 5º estabelece uma composição bastante plural, só que ainda não está do jeito que nós gostaríamos. Daí vem a necessidade de mudança que nós estamos propondo no Conselho, ainda não foi votado. Mas, a princípio, o que acontece? Cada comitê tem que ter, no mínimo, esta composição: um magistrado indicado pelo tribunal, um magistrado escolhido a partir de uma lista de inscritos aberta a todos os interessados, um magistrado eleito por votação direta entre os magistrados, um servidor escolhido pelo tribunal e um servidor eleito por votação direta entre os servidores. Então, notem que é uma composição bem plural, porque existem indicações da administração, existem representantes, tanto dos servidores como de magistrados, que são eleitos pelos seus pares. E, além disso, a resolução também prevê que as associações de classe, tanto de servidores como de magistrados, têm assento nesses comitês, justamente para participar, debater e de alguma maneira, ali, contribuir para o incremento da atividade desse comitê. Nós estamos tentando mudar esse modelo porque alguns tribunais estavam desvirtuando um pouco, né, essa funcionalidade, então nós achamos melhor propor uma alteração, mas ela não foi votada ainda. Por enquanto, está valendo isso.
É claro que o comitê pode ter um tamanho maior, de acordo com o tamanho do tribunal, mas a composição mínima é essa aqui, sempre respeitando essas diretrizes a que me referi, justamente para ter esse caráter plural. Recentemente, o CNJ fez uma pesquisa para saber como estava o nível de implementação desses comitês. A resposta foi satisfatória. Mais de 90% dos tribunais criou esse comitê. Porém, a maior parte não estava funcionando de maneira adequada. A maior parte dos comitês ainda não estavam funcionando como deveriam. E qual a principal razão disso? O desconhecimento. Numa outra pesquisa feita pelo CNJ, está até disponível no site, feita com os magistrados, a imensa maioria dos juízes do Brasil declararam que não conheciam o comitê ou que conheciam, mas não sabiam das atividades que ele realizava. Ou seja, isso mostra que há um vácuo, né? Porque nós temos o ato normativo, temos as disposições que devem efetivamente nortear essa política, mas o que está faltando aí é um maior incremento efetivo dessa política. E aí há, digamos, uma culpa coletiva, né? Porque em muitos tribunais não há a vontade efetiva de que isso aconteça e também muitos juízes não se importam efetivamente com esta participação, não é? Bem, como eu já mencionei anteriormente, este não é um problema específico relacionado à Justiça Militar da União. Eu acho até, pelas avaliações que nós temos lá, todos os aspectos, inclusive distribuição de força de trabalho, os problemas que vocês têm são muito pontuais, muito reduzidos, né? E não estão exatamente inseridos aí naquilo que foi a maior preocupação nossa em relação ao grau de congestionamento, que, como eu disse a vocês, está muito abaixo do que é o grau de congestionamento do Poder Judiciário. Mas o ponto fundamental, e eu acho que é o que vocês querem efetivamente saber, é isso. Qual o significado dessa política? Bem, ela é uma política pública, e o CNJ a instituiu a partir da sua função constitucional de ser um órgão de controle, de fiscalização, de planejamento do Poder Judiciário. Então, ele estipula essa política pública com um caráter permanente, como diz lá o artigo 1º da resolução. É para que nós passemos a pensar as necessidades do Poder Judiciário sempre com esse foco de valorização do trabalho realizado no primeiro grau. Agora, isso não significa, eu tenho dito isso em todos os lugares que vou falar deste tema, que haja uma rivalização com o segundo grau de jurisdição, né? É sempre uma visão equivocada que se traduz. É bem típico daquela dicotomia. Se você não pensa igual a mim, você é meu inimigo, né? Não é essa a lógica. A lógica, evidente, dentro do Poder Judiciário é de profunda cooperação dentre as diversas instâncias e de todos os demais integrantes. Todos somos magistrados e temos o propósito comum de prestar uma jurisdição mais adequada. A questão é que todas as circunstâncias que nós vimos denotaram a necessidade de se estabelecer uma política calcada nessas 9 linhas de atuação que efetivamente procurasse valorizar o trabalho exercido no primeiro grau de jurisdição, justamente por ser aquele que tradicionalmente sofre as piores consequências. Mas valorizar o primeiro grau não significa sacrificar o segundo grau. O grande desafio desses comitês e da rede de priorização do primeiro grau é justamente estabelecer um equilíbrio, porque o que nós diagnosticamos nesse trabalho todo que foi feito desde 2013 é exatamente uma existência de um grave desequilíbrio no tratamento, seja de distribuição de pessoal, seja de participação democrática, seja de distribuição orçamentária no plano das organizações dos tribunais. Então, em síntese, né, com o que me permitiu o tempo e a paciência de vocês, a ideia central desta política é justamente essa. Eu, mais uma vez, reitero, eu louvo extremamente essa iniciativa da escola de trazer este debate para dentro da Justiça Militar da União, independentemente disso ser um problema concreto e até latente para vocês, como é na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, isso para nós é um drama. Não é? Para vocês terem uma ideia, só na questão da força de trabalho, temos um Tribunal Regional do Trabalho que terá que transferir 56% da sua mão de obra para o primeiro grau. Imagina o caos que isso vira num tribunal, né? Tirar 56% dos servidores e colocar no primeiro grau. E não é essa a realidade
da Justiça Militar. Mas a importância de vocês colocarem isso é justamente a necessidade de vocês compreenderem que essa é uma política pública e que deve ser permanentemente pensada, porque talvez, espero que não, amanhã ou depois possam surgir problemas de igual magnitude e vocês têm que estar devidamente preparados para enfrentá-los. Então, o que eu efetivamente conclamo aí é que todos atentem para a necessidade de nós olharmos para esta política como integrantes do Poder Judiciário que somos e entendermos que ela é um dos pilares fundamentais da construção de judiciário, aí, talvez mais célere, mais adequado, mais justo e que possa produzir uma justiça mais eficiente. Isso que eu tinha que dizer em linhas gerais e, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Neste momento, o presidente da mesa fará os agradecimentos ao nosso palestrante. Dr. Carlos Eduardo Oliveira Dias, nós estamos exatamente no encerramento de uma parte do curso de formação continuada dos juízes, e nesses 3 dias pudemos observar que muito progrediu em termos de ensinamento dentro do processo ensino-aprendizagem nas diversas palestras que aqui tivemos. E muito apropriadamente nós tivemos agora como última a nossa palestra sobre o efetivo significado e sentido da priorização do primeiro grau de jurisdição, que Vossa Excelência demonstrou a preocupação e o comprometimento do Conselho Nacional de Justiça na busca constante da melhoria dos serviços judiciários prestados pela primeira instância. E a gente sabe muito bem, isso foi demonstrado pelos gráficos, que é o segmento que mais está sobrecarregado no Poder Judiciário, que certamente carece sempre de uma atenção especial e de medidas que visem realmente a efetividade, conforme muito bem foi apresentado. E no que tange à Justiça Militar da União, em atendimento a essa política nacional, já criamos aqui, foi instituída desde 2014 pela própria resolução, na rede de priorização do primeiro grau da Justiça Militar da União, bem como também o comitê. Então, à vista disso e de atenção que a Justiça Militar da União tem em relação à questão orçamentária, distribuição de servidores, a questão da governança colaborativa, conforme foi apresentado pelas várias resoluções aí mostradas no decorrer de sua palestra, cremos que só dá para nós a evidência de mantermos constante essa preocupação em relação à primeira instância. Então, em nome do nosso presidente aqui presente, Brigadeiro William, em nome do diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, eu gostaria de passar a vossas mãos o certificado e o nosso agradecimento. Tem uma foto ali.